Natália Rodrigueiro. Meu nome é Octávio Loss. Hoje apresentaremos um debate onde meus queridos colegas apresentarão as teorias de Piaget e Vygotsky. As perguntas do debate serão sorteadas e a ordem das respostas será decidida agora por pedra, papel, tesoura. Vai. Chupa. Piaget ganhou. Então vamos às perguntas. Pergunta número 1. Qual o eixo de cada teoria? Bom, o Piaget ele usa algumas palavras para definir o eixo da sua teoria, que são assimilação, acomodação, esquema e os estágios do desenvolvimento. A assimilação seria quando o indivíduo vai receber um conhecimento ou ele está vivendo uma situação e ele tem que tentar compreender o que está acontecendo ou o que ele está recebendo de informação. A acomodação seria o momento em que o indivíduo consegue compreender isso que está acontecendo, o que ele está recebendo de informação e consegue gravar isso. O esquema seria o meio que o indivíduo vai usar para compreender o que ele está recebendo de informação. Então, seriam estruturas mentais que ele vai usar para conseguir fazer essa ligação entre, por exemplo, um objeto e a sua função. E os estágios do desenvolvimento, que seriam etapas etárias, em que o Piaget divide o nível de abstração do indivíduo. Vygotsky? O estilo da teoria de Vygotsky é mais sociocultural. Ele trabalha muito com a questão da mediação e da zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky, isso ocorre bem mais que simulações e acomodações, como é para Piaget. Esses processos cognitivos superiores eles precisam ser mediados por alguém. Na zona de desenvolvimento proximal, ele fala basicamente sobre a ajuda da mediação na construção do conhecimento do indivíduo. Essa construção ela ocorre de forma gradual. Ele tem a mediação acontece até que ele consiga resolver os problemas apresentados de forma individual. Segunda pergunta. Quais os fatores principais de cada teoria? Para Vygotsky, o fator principal da teoria dele é o social. É o meio social que constrói o indivíduo. Ele ajuda na construção da aprendizagem desse indivíduo e também na construção do ser. Já Piaget traz como principal o fator biológico, que seria da maneira que ele divide as etapas etárias conforme o nível de abstração do sujeito. Então, nesse momento ele deixa bem claro que conforme ocorre o desenvolvimento biológico, o desenvolvimento psicológico, no caso, acompanha isso. Terceira pergunta. Qual a relação do indivíduo com o mundo? Bom, sendo Vygotsky, como é um indivíduo biológico, que ele traz muito forte, ele vai ter que se adaptar ao grupo ou à sociedade, ou no caso a realidade em que ele está inserido. Então ele vai modificar os seus comportamentos e ações, inclusive a rotina, dependendo de onde ele está vivendo e do que ele está passando, no caso. Para Vygotsky, são processos de socialização, em que o indivíduo ele parte de ser indivíduo e acaba se tornando uma parte de um todo. Quarta pergunta. O que cada teoria tem a dizer quanto ao papel dos fatores internos e externos no desenvolvimento do indivíduo? Ele fala que o ambiente ajuda nesse processo de aprendizagem do indivíduo. O Piaget ele deixa bem claro que conforme ocorre a maturação biológica, conforme o indivíduo vai passando pelas etapas do seu desenvolvimento biológico, ele vai também passando pelas etapas do seu desenvolvimento cognitivo. Então ele diz que os fatores internos são muito mais fortes do que os externos quando se discute a questão da evolução do indivíduo. Quinta pergunta. Qual o papel da linguagem no desenvolvimento entre a linguagem e o pensamento? O Piaget ele traz que o pensamento ocorre antes da linguagem. E como ele coloca muito em questão o fato do indivíduo se adaptar ao grupo, ele coloca muito na mesa essa questão do filtro que o indivíduo vai ter antes de verbalizar o que ele está pensando ou o que ele está compreendendo da situação. Para Vygotsky, esse processo de linguagem e pensamento ocorre de maneira simultânea. Ao mesmo tempo que o indivíduo vê a partir de símbolos
ou códigos, ele consegue pensar numa linguagem e verbalizá-la, ele consegue já expressar essa linguagem, seja de maneira verbal ou escrita. A sexta pergunta. O que cada teoria diz sobre o processo de aprendizagem? Segundo o Vygotsky, o desenvolvimento da aprendizagem eles ocorrem de maneira simultânea e ela é recíproca, ou seja, ela ocorre de maneira como se fosse um ciclo. Enquanto o sujeito ele não tem acesso a esse conhecimento, ele precisa de um mediador para que isso ocorra. Já Piaget, ele traz que o desenvolvimento ocorre de maneira cognitiva e afetiva, ou seja, depende do nível de abstração do indivíduo, mas também depende do nível de envolvimento dele com o assunto ou com a situação. Então ele tem que gostar daquilo que ele está querendo aprender para ter mais facilidade enquanto esse processo ocorre. E ele também deixa bem claro que quando o indivíduo é dono, digamos assim, ou já obteve esse conhecimento, ele tem acesso irrestrito ao conhecimento já adquirido. Sétima pergunta. Segundo cada teoria, qual o papel do professor e da escola no processo de ensino-aprendizagem? O Piaget ele traz que o professor é muito mais do que um mediador, como diria Vygotsky. Ele traz que o professor tem que desequilibrar e desestabilizar o conhecimento que o aluno já tem adquirido para que ele se desafie e desafie o conhecimento que ele já conhece para aprender mais ou, de repente, até para substituir o conhecimento que ele tinha por um conhecimento mais concreto e mais verdadeiro. Vygotsky, então, ele trabalha como se o professor fosse uma ponta entre o conhecimento e o aluno. Para Vygotsky também tem essa questão de que o aluno ele traz algo do ambiente em que ele vive fora do colégio. São os conceitos espontâneos que esse aluno tem, que podem ser destruídos ou até modificados, substituídos pelos conceitos científicos que são aprendidos no ambiente escolar. Oitava pergunta. Como ocorre o desenvolvimento cognitivo segundo cada autor? Segundo Vygotsky, o sujeito ele se apropria de algumas experiências que ele teve no meio cultural dele. Então, isso acaba ajudando no desenvolvimento cognitivo dele nesse processo. Já o Piaget ele apresenta que o desenvolvimento parte do momento em que o esquema que o indivíduo produziu para entender alguma situação ou compreender algum conhecimento é desestabilizado. Quando alguma das partes que ele usou para ligar situações ou conceitos é quebrada ou questionada de uma maneira que faça com que ele repense o que ele já absorveu. Então, agora, para terminar nosso debate, teremos uma pergunta feita pela plateia. Você aí de jaqueta preta. Cleci, leva o microfone para o moço. Para Piaget e Vygotsky, como ocorre a construção do real em cada indivíduo? Piaget traz a construção do real da mesma maneira que ele traz a adaptação do indivíduo ao conjunto em que ele está inserido. Então ele diz que existem dois fatores principais que vão fazer com que essa construção ocorra. Os variáveis, que seriam os que se modificam, que seriam os comportamentos do indivíduo relacionados à sua realidade e à sociedade em que ele está inserido, e os invariáveis, que seriam os fatores biológicos que o indivíduo carrega consigo. Para Vygotsky, esse processo vem através do construtivismo. O meio social constrói o que o indivíduo se torna. Esse indivíduo ele tem o poder de agir sobre esse meio, sobre esse social. E esse social, quando ele age, ele transforma logicamente em um objeto de sua ação. O indivíduo ele se torna o personagem principal da sua história, mas ele também é um personagem secundário, digamos assim, na história das outras pessoas que pertencem a essa sociedade. Comparando a teoria de Piaget e Vygotsky, poderemos notar as diferenças existentes entre elas. Entre essas diferenças, podemos destacar que a teoria de Piaget é construtivista, com ênfase no papel estruturante do sujeito e também reformas em bases funcionais às questões sobre pensamentos e linguagem. Por ser, ao mesmo tempo, pensador e cientista experimental, a Piaget interessava uma visão transformadora da epistemologia. Apesar da
de a teoria de Vygotsky também apresentar um aspecto construtivista seria para explicar o aparecimento de inovações e mudanças no desenvolvimento a partir do mecanismo de internalização. Por outro lado, Vygotsky enfatiza o aspecto interacionista, na troca entre as pessoas e a liberdade do indivíduo em relação às características do presente momento. A teoria de Piaget também apresenta a dimensão interacionista, mas sua ênfase é colocada na interação do sujeito com o objeto físico, onde a criança, observando este objeto, ela vai aprender e afirmar unicamente o que ela percebe, a distinguir o que é real do que é produto de sua imaginação. Para Piaget, a criança se apodera de um conhecimento de agir sobre ele, pois aprender é modificar, descobrir e inventar. Para Vygotsky, a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo com o mundo está sempre mediado pelo outro. Esse processo de mediação, ou melhor dizendo, os mediadores, sempre vão estar entre o homem e o mundo real. Esses mediadores são os instrumentos e signos. Os estudos de Vygotsky sobre a aquisição de linguagem enfatizam a importância da interação e da informação linguística para a construção do conhecimento. Já para Piaget, o desenvolvimento cognitivo se dá pela assimilação do objeto a estruturas anteriores presentes no sujeito e pela acomodação dessas estruturas em função do que vai ser assimilado. Outro fator desenvolvido na teoria de Piaget é a maturação, onde o desenvolvimento é pré-determinado e seu afloramento vinculado apenas a uma questão de tempo. Por sua vez, Vygotsky criticou severamente este fator, pois acreditava que o desenvolvimento tinha sua origem nas capacidades humanas. Outra divergência é a respeito da fala egocêntrica. Piaget diz ser uma transição entre estados mentais individuais não verbais, de um lado, e o discurso socializado e o pensamento lógico, de outro. Já Vygotsky diz que está claramente associado ao pensamento e indica que a trajetória da criança vai dos processos socializados para os processos internos. Desta forma, podemos dizer que, para Vygotsky, o desenvolvimento é um processo que se dá de fora para dentro. Já para Piaget, o desenvolvimento se dá de dentro para fora. Então era isso, muito obrigada. Boa noite.